Annyeonghaseyo, everyone. Meu nome é Victor. Anyo, Ingrid. E nós estamos aqui para falar sobre um dorama que conquistou nossos corações, provavelmente de muita gente que está assistindo, que é o dorama It's Okay to Not Be Okay. Esse dorama é uma série que conta uma história de romance em comum entre duas pessoas que acabam curando as feridas emocionais e psicológicas uma das outras. Exatamente, como o Vitor falou, né? O nome dele, do dorama em inglês, mas também consegue achar na Netflix com o título Tudo Bem Não Ser Normal. Sim. E esse dorama ainda tá no ar, gente. Por enquanto, até nesse momento que a gente está gravando o vídeo, né? Só tem 4 episódios lá. Né? E sempre solta lá sábado e domingo, então provavelmente já nesse final de semana, né? Já vai sair mais 2 episódios aí, né? E então, se vocês ainda quiserem pegar nesse momento aí, que não tem muitos episódios, vai lá, manda abraço, né? Muito bom, vocês vão gostar, vão se prender, assim como eu e você. Quanto mais eu assisto esse dorama, mais eu me apaixono por ele. Exatamente. Também. Yeah. Então, esse dorama, gente, ele foi lançado no dia 20 de junho de 2020 e vem trazendo aí o Park Shin-yoon como o diretor e o Jo Yoon como roteirista. E também, né, gente, em relação ao gênero do dorama, pega aí, você quer falar pra gente, Ingrid, o gênero? Psicológico, comédia, romance, drama, médico, melodrama e fantasia. Tudo isso. Tudo num combo super... O que eu posso dizer? Maravilhoso. Perfeito. É muito bom, gente. Bom, depois de um tempo, né, que o ator Kim Soo-yoon passou, né, longe das telinhas, se não me engano, a última vez que eu vi a cara dele foi no dorama My Love from Star, que vocês já devem ter visto esse dorama de lá, né? Ele retorna interpretando o Moo Kang-tae, que ele é um cuidador que trabalha em um hospital psiquiátrico, né? E ele é ainda conhecido como uma pessoa muito quieta, que se vocês forem ver, ele é super calmo. Mas mesmo assim, às vezes, ele segura uma pilha de ódio e raiva que, ó, qualquer momento aquele cara vai explodir. Uhum. E ele tem um irmão, gente, que é o Moon Sang-tae. Não confundam o nome, tá? O que o Kim Soo-yoon interpreta é o Moon Kang-tae e o irmão dele é o Moon Sang-tae, que é interpretado pelo Um Jung-se. E esse dorama, ele é interessante, gente, porque ele traz a consciência de várias doenças mentais, como por exemplo, né, do irmão, né, do Moon Kang-tae, que ele é autista, né? E o drama ainda traz a nossa maravilhosa Soyunji de Save Me. Esse dorama é muito bom também. Que interpreta a Comunhão. Todo mundo tem um no nome, né? Incrível. Comunhão. Uma escritora de livros infantis. Mas, ao contrário de muitos atores de contos de fada que conta, né, de felizes para sempre no final, ela tem problemas sociais e faz parte de... E o problema psicológico que ela tem faz até mesmo parecer que ela é uma psicopata. Só que a gente também é importante, né, ressaltar o fato dela gostar de objetos pontiagudos. Então, se você for ver o dorama, spoiler, qualquer coisa pontiaguda que a abençoada vê, ela cata. Sim. E lembrando, gente, né? A gente fez esse pequeno introdutório aqui sobre o dorama. Caso você não tenha assistido ainda, para você saber mais ou menos, né, do que se trata o dorama. Mas, a partir desse ponto, né, haverá spoiler, né? Então, se você é uma pessoa sensível a spoiler, né, Não assista. não assista ou pule para esse tempo que tá aqui, né, na tela. Não assista o vídeo, não assista a série. Não assista o vídeo, no caso. Né? Bom, eu separei aqui alguns pontos interessantes, né, que a gente vai comentar em relação à série. A personalidade de Comunhão. Bom, você quer começar? Ah, tá. Bom, primeiramente, eu vou fazer um pequeno introdutório aqui. A gente já conhece, né, a primeira cena lá da comunhão, né, num restaurante. Não foi? Primeira cena que a gente Foi viu que ela. ela... Que assim...
que eu observei que ela tá com uma corrente Corrente. ao redor dela. Tem sim. Pode reparar. Gente, tem eu não tinha uma... percebido essa parte. O agente dela chega, até pula. A corrente, que ele fala assim, pra que é isso? Verdade. Gente, ela tem uma personalidade muito, muito forte. E daí a gente... Ela parece realmente uma psicopata. Daí a gente já percebe, né? Ela fica maravilhada, né? Pela faca, né? Do restaurante. Que corta até o dedo. Aham. E a cena quando a criança quis tirar foto com ela. Que ela senta... Menino! Coitada daquela criança, tadinha. É, gente. Bom, né? A gente, na verdade, o que mais conhece no dorama é por parte da personalidade dela, né? Tirando o fato de que ela é uma escritora de história infantis e as suas histórias, ela em particular, são um pouco macabras, né? Só que conforme a ela, que ela explica lá pro episódio 3 ou 4, se não me engano, as pessoas não leem a história dela nas entrelinhas, né? Porque você parar pra perceber, as histórias delas têm um sentido. Tem. Eu ia até dar ênfase, né? Focar no episódio 4, no qual chama atenção pro livro, né? O Menino Zumbi. Uhum. Que conta a história de que a mãe levava comida a ele, né? Até que, por fim, ela não consegue levar mais nada e ela se dá pra ele, né? Se alimentar do próprio corpo dela. Só que aí, no final, eles acabam... Ele, né, no caso. Né? Ele vai abraçar a mãe. Eles focam, né? Se é realmente pra matar a fome da criança ou se a criança queria sentir, né? O calor de ser abraçado pela mãe. Uhum. E a cena acaba ficando mais emocionante ainda porque eu até esqueci o nome dele. O Munkante, né? É ele que lê esse livro e no episódio você vê que ele já passou por algumas coisas meio estressantes, né? Família, né? Envolvendo Mãe, família também. pai. Porque antes a gente não conhecia quase nada da história do Munkante. Aí, a partir, né, do episódio 3, do episódio 4, a gente começa a ter mais algumas cenas do passado dele, com a família dele. Principalmente o que aconteceu de eles não terem nenhum pai, né, presente, nem em relação à escritora, nem em relação ao Munkante junto com o irmão dele, né. E ele acaba tendo que cuidar, né, do irmão, que é autista, sozinho. E é interessante notar também que você citou, né, o fato de pais, né? E dá muitas cenas da atriz, né, principal, como é que é o nome dela? A atriz principal, o nome dela é Song Ye-ji. Isso aí. Muitas cenas dela com a mãe dela. Só que eu espero, né, com toda a paciência do mundo, que eu não tenho, de que vá focar, né, pra saber quem é, o que aconteceu. Mas nas cenas que a gente acaba vendo até o episódio 4, não foca na mãe, né, não mostra quem é a mãe. Sim, verdade. É diferente do Munkante é que ele mostra uma resposta do que aconteceu no passado, de eles não terem mais o pai presente, né? Em relação à escritora, não dá uma resposta necessariamente. Mostra uma cena ali, uma cena aqui, mas o que realmente aconteceu ainda fica no ar, né? E acredito que nos episódios a seguir, né? Deve desenvolver isso daí. E a gente vê que ela também tem um problema sério, né? Porque ela não consegue se socializar, né? É isso que fala, né? Se socializar. Socializar foi mal, gente. Ela não consegue se socializar direito com as outras pessoas. Tem um problema com isso. E ela pega, apesar de ter todo o comportamento forte dela, ela ainda consegue ler as pessoas na entrelinha muito bem. Eu senti isso, né? Uma coisa que dá pra notar é que ela tem essa personalidade desde sempre, né? Ela não desenvolveu. Ela é assim. Sim, O desde médico, pequena. o cuidador, né? Gosta de enfatizar isso, que ela é assim. E um dos motivos que vai mostrar não lembro se é no episódio 3 ou 4, que o pai dela acaba enforcando ela quando ela vai visitar ele, né? E repassa
memória dela, né? E alguém fala pra ela que ninguém iria aceitar ela porque ela é um monstro. E ela acaba concordando, sim, a Muri, né? Mãe, sim, mãe. Então, isso já é dela, né? Já é, não, ela não desenvolveu. E pelo que a série ela vem mostrando pra gente, dá a impressão de que a mãe provavelmente tinha esse comportamento também, né? Porque tem até uma hora lá que ela tá do lado da filha e fala que é ela, né? Alguma coisa assim. A filha dela é ela. Fala alguma coisa assim, como se fosse espelho, né? Uma da outra. E só que eu tava até pensando, eu não sei se partes desse comportamento dela foi desenvolvendo quando ela era criança, porque a gente vê aí também um problema que ela tem com o pai, que o pai enforcou ela quando era criança, que deu pra perceber que isso causou um trauma nela, né? Ou se ela literalmente sempre foi assim, né? Uma coisa que, assim, que eu tô a fim de entender, né? Até esperar também pra conseguir entender. Tanto na memória dela quanto na memória dele, eles passam a infância dela reganhando as borboletas. Gente, que nervoso que me dá aquilo. Sim. Dela Eu matando. eu vou explicar. Não é ganhando no literal as borboletas. Vai matando, tirando. Ela vai arrancando a borboleta, gente, assim, ó, parte a borboleta no meio. Parte a borboleta no meio, entendeu? Mata as bichinhas. Ela perguntando, você ainda me ama? Larga a flor e... Não, gente, tem condição. Ai, Então gente. dá pra notar de que, né, é desde cedo mesmo que ela acabou desenvolvendo isso. Ou se, né, ela já E essa, nasceu assim. e essa personagem, ela lembra muito uma personagem principal do Hotel Luna. Se não me engano, Jamanyun, alguma coisa assim, né? Que ela também tem uma personalidade forte, né? Parecida com a Comunhão. E ambas, se vocês puderem perceber, elas ficam gamadas no cara, no personagem principal, e corre atrás dele loucamente de formas diferentes, né? Porque logicamente é uma história diferente, mas ambas têm essa pequena obsessão, né? pelo rapaz, né? Eu não posso afirmar porque eu não assisti esse dorama, né? Porém, eu vi alguns vídeos, alguns spoilers, e realmente, né, mostra ela fissurada mesmo no cara. E é o que acontece com essa atriz desse dorama que a gente tá falando agora, né? Que ela tem até uma parte que ela é largada lá na rua, coitada. E que ela fala assim, sem sentimento nenhum. Até a gente que tá assistindo, a gente consegue ver que não... Tipo assim, não é normal, sabe? Que ela vira e fala te amo, te amo, te amo muito. E o cara continua andando e ela lá te amo, te amo. E não tem sentimento mesmo. Até a gente que tá por trás, né? A gente não consegue sentir. E o drama, ele vai meio que dando umas dicas pra gente, mas isso meio fica claro quando o agente dela liga pro rapaz, que eu já esqueci o nome. Deixa eu ver aqui. Pro Munkante. E fala, ela te falou que te ama, que te quer, que se for necessário vai te sequestrar e te levar pra casa, né? Ela, quando ela gosta de uma coisa, ela luta pra conseguir de qualquer jeito. Então aí já dá, né, pra entender de que não é necessariamente amor por enquanto, né? E as É uma dicas obsessão, né? é uma obsessão. E as dicas antes que o Dorama até dá, por exemplo, da cena quando ela fica grandona e pega ele pequenininho. E que ela tá lá no prédio, assim, né? Aham. Quero te pegar, quero ser pra mim. E, gente, isso me lembra... Eu tenho que falar dessa cena antes de a gente ir pro próximo tópico, né? Que a gente já se prolongou demais nesse primeiro tópico. De uma cena em específico que deu muito o que falar na internet. Que é a cena no Muitas qual risadas também. aparece o Moncante sem camisa. E ela aparece e até dá Tá, perdão, confundi. massajadinha, né, no É verdade. abdômen do rapaz. E o pessoal acusou de assédio. Eu não ouvi falar disso. Deu. Tem um montão de Achei que você matéria. ia falar do... Tem um montão de matéria falando aí que o pessoal falou que era assédio.
o pessoal, nós ocidental aqui, nós tudo estamos adorando. Nós estamos isso, meu Deus, eu queria também. Você acha que não? Essas fãs aí, estão tudo assim. Depois de me xingar. Mas, mas por parte lá das coreanas, né? Teve algumas que não gostaram. Em relação a gente aqui da parte ocidental, parece que foram só poucos, né? Mas eu não vi nada demais. Eu também não achei nada demais, não. Sempre foi uma cena muito assédio. engraçada. Uau. Outra coisa que ficou assim meio duvidoso é qual é a relação dela com aquela outra. Tem uma outra. Tem uma outra que é cuidadora. apaixonada pelo... Eu acho que ela é apaixonada pelo cuidador lá. Gente, Ela tem algum rolo com aquele a garoto. cena mais engraçada que eu achei foi quando ela leva o pintinho amarelinho. Vocês vão, Ih, eu achei que você ia falar vocês disso vão antes. entender. Ela leva o pintinho amarelinho pra dar uma passeada, né? Quem assistiu sabe o que eu tô comentando. E depois que acontece toda lá a situação, essa menina, ela chega e fala pro Mungante: o fulano quer falar contigo. Que eu acho que, se não me engano, era o diretor. Ela para e olha pra ela. Eu reconheço seus esforços. Sem bem assim. Nossa, eu tanquei a rir, gente. Eu tanquei a rir nessa. Não, já tava emendado, né? Porque eu já tava rindo tanto dele, do pintinho amarelinho lá em cima do palco arrasando lá, né? Mas esse foi uma cena também que a gente vai falar mais pra frente. A gente ainda vai voltar nessa cena. Mas por parte da escritora, uma coisa que pega também, que a gente até comentou aí, em relação às histórias dela, né? No começo aí do dorama, a gente já começa com uma história que fala... Você lembra mais ou menos como a história é ela? Quer comentar? Na abertura do drama? Sim, que começa conta a no animação, episódio né? 1. Uhum. Animação, aham. Você quer comentar mais ou menos como é a história? Então, o conto de fada animado conta a história de uma garota amaldiçoada com a narração entregue diretamente a ela e a ele, né? Os dois principais. E a plateia acaba então perguntando: será que este começo de... Quem é esse? Da Dela e dele? Dela e dele. A reunião dos dois, né? Tipo assim, é uma reunião deles dois quando criança? Isso. Porque assim que a gente começa a assistir o dorama, a gente não tem uma ideia, na verdade, né? Tem nem como ter, né? Não tem nem como ter. A gente tem uma ideia pequena, porque assim que termina a história, mostra a comunhão no lugar da personagem principal dessa história, né? Infantil. Então a gente vê que tem um pouquinho em relação com ela, né? Já que é ela que cria, né? As histórias, né? Talvez ela tenha se baseado um pouco, né? Com o que ela já passou. Na vida dela. Isso. E depois a gente vê que é isso mesmo, porque quando ela tem contato com um cuidador, vai mostrando algumas cenas deles quando criança, que de primeira eu não peguei, né? Eu achei que era uma outra pessoa, De cara, mas na verdade era ela e ele ele. mesmo, né? Porque tem uma cena desse que ele comenta pra ela, né? Mas ele comenta pra ela como se fosse outra pessoa, né? Eu acho que ele mesmo que não lembrava. Não reconheceu que era ela. Eu já acho que ele sabia. Acho que ele sabia. Aí, qual é o nosso próximo tópico? Cenas específicas. A gente já viu, né, algumas cenas no dorama, do qual mostra quando a escritora volta lá pro castelo amaldiçoado. Mostra até uns pés lá, né, andando, assim, da marca do pé. Aparece alguém também, né? Depois em cima dela. Isso, né? Só que o que acontece? Tudo isso daí de fantasma, sei lá o quê, na verdade, é uma coisa até que eu e a Ingrid tava conversando aqui. A gente acha, na nossa dedução, de que isso é tudo da cabeça dela, né? É verdade. Sendo que o dorama, ele não pega nada de fantasma Feitiçaria. ou feitiçaria, nada disso, né? Então, tem as partes de contos, né? De fatos, mas mais voltados às histórias, né? Da Monsante. E Monsanto não é ele? É. Mais voltado para a história dela, né? Então, mostra, né, algumas cenas, mas eu acho que é mais para nos deixar
surpreso e ligados à história. E com medo. E com medo. Eu até separei uma coisa aqui, né? Que fala sobre isso, né? Que as cenas dos sonhos assustadoras, alucinações de fantasmas e arquitetura misteriosa são indiscutivelmente apenas especiarias que adornam na cinematografia dramática, né? Então, é representativo. Essa é a palavra que eu estava buscando, né? É representativo. Não existe fantasmas nessa história, gente, né? É importante enfatizar isso bastante porque, né, às vezes tem pessoas que não gostam de assistir, ou às vezes até deixa de assistir por ter lá né, como fantasia. Então não é porque tem fantasma, ou porque tem espiritismo, ou porque tem misticismo, ou qualquer coisa do tipo. Nada, é apenas, eu acredito, ao meu ver, que é tudo a cabeça dela. Entendeu? Tudo sonho e que quem fez o dorama acabou botando pra gente se sentir mais dentro da história, né? Mas nada que interfira na sua consciência quanto fantasma, ok? E sendo que é um ponto, né, que já puxa várias pessoas, né, que gostam, né, mais ou menos, desse tipo de história ou desse clima, né? E pegando, né, essa área que a gente pegou das cenas representativas, a série, ela mostra muito isso. Como, por exemplo, o irmão do Moncante, é isso, né? Moncante, que o irmão dele é autista. Então, ele mostra pra gente, né, como tudo tá passando na cabeça do garoto numa cena quando ele vai pra rua, sabe? Encontrar a escritora. E parece até uns desenhos lá, os desenhos, né, dançando, os balões, né, surgindo assim do nada. E é uma coisa, gente, maravilhosa. E uma até das cenas que eu gostei bastante de representatividade, né, foi a cena do pintinho amarelinho. Que ele até conta, né, pro cuidador como era a vida dele antes de ele parar lá no hospital psiquiátrico. E no final desse mesmo episódio, mostra que tudo que a gente viu visualmente enquanto ele contava era da cabeça dele, enquanto ele andava assim pelo hospital. E eu fiquei, sabe? E tem cenas que eu não sei se eu que vi errado, mas quando ele conta essa história depois, repassa a cena no qual ele fala com pessoas, né, com as pessoas de dentro do hospital, tipo assim, imaginando mesmo o que tinha acontecido, né, com ele. Lá na baguncinha que ele fez na gação de dinheiro do pai dele. Uhum. E eu achei isso uma coisa maravilhosa, porque não só fica mais bonito visualmente, né, na parte da contação de história, mas também nos deixa mais a par Dentro da história, né? história para poder entender como aquela pessoa, né, que tem aquela doença mental se sente, como é para ela, né, determinadas situações. Então a gente passa a compreender um pouco mais essas pessoas. Por quê? Eu não sei se você sabe a resposta também, mas foi só alguma coisa que veio na minha cabeça. As cuidadoras do hospital falam para as outras pessoas que perguntam o que ele tem mania. O que é mania? A mania é o fato dele tirar a roupa? Qual? Ah, do pintinho amarelinho? Então, a mania dele é de tirar a roupa. Tá. Então é isso mesmo. Né? Sendo que, eu não sei se é isso em todos os casos, né? Mas, porque o autismo, né, ele tem vários níveis, né? Mas tem alguns, né, que tem uma mania, né? E, gente, a gente não é especializado nisso, né? Então, a gente não pode dar certeza, né, de alguma coisa. Mas eu vou deixar aqui nos cards, né, um canal ou um vídeo de um rapaz que ele é autista e é youtuber, né? E lá ele explica, né, tudo em relação ao autismo, em relação a ele que é e até de outras pessoas que ele já observou também. Vai ser muito bom, vocês vão estar mais a par de como essas pessoas, né, se sentem, né? E eu me perdi um pouco. Tá. A gente tava falando de cenas específicas. Já que ele se perdeu, a gente vai focar aqui no quinto ponto. Sobre as transições, músicas e fotografias. Isso. A gente tava até mesmo conversando sobre que eu sempre achei muito, assim, as produções coreanas muito pacatas, né? Muito
muito normalzinha pro meu gosto. E esse dorama foca muito nessas transições que são perfeitas, que se encaixam muito bem. Que, tipo assim, sai de uma cena, passa pra outra, mas não fica perdido, sabe? Não fica buraco. Sim, são maravilhosos. Tá muito bom mesmo. Uhum. A fotografia também, ela é muito boa, né? Pra quem entende aí a parte de cinematografia, né? A fotografia é muito boa. As transições é suaves, como a Ingrid, ela já comentou. E principalmente, gente, as músicas. Gente, Muito boas. o momento já é perfeito, já é maravilhoso. Imagina com as músicas, então. Torna tudo perfeito, né? Tudo se encaixando muito bem. E antes de terminar esse vídeo, a gente vai pegar aqui o nosso último tópico, né? Que aí já pega as respostas para os problemas de Munkanté, né? A partir do episódio 3, a gente passa a ter mais contato aí com o passado do cuidador. E a gente começa a ter uma noção o porquê ele é de determinada forma, né? O porquê ele é tão preocupado com o irmão dele. E porque algumas vezes, né? Parece que ele quer soltar alguma coisa, mas ele segura, né? Controla. Uhum. E Até porque ele não pode surtar, né, gente? Calma aí, cortando aqui o colega. Mas se ele surtar, coitado do irmão dele. Isso que eu tô verdade. com uma raiva daquele menino, eu tô indo. Sim. Ó, E ele, que essa história se desenvolva e que dê tudo certo. Porque senão eu vou ficar com ódio de um autista. e ele surtou no episódio 4. Já. Não sei. Surtou. Com ele e o irmão dele Surtou ficou. aquele, né? Uhum. E se não me engano, acho que a gente já comentou até em relação a isso, né, da mãe dele, né, como tratava ele, né, o irmão dele, dava mais atenção pro irmão dele do que para ele. E falou para ele até mesmo que colocou ele no mundo, né, para tomar conta do irmão mais velho dele, uma coisa que partiu o meu coração, né? Mas a gente o dorama, ele tá tipo assim, jogando as coisas pra gente ir conhecendo Tá mais deixando as coisas no ar. profundamente, pouco a pouco. Agora, a gente tem uma noção a mais por que o Munkanté é tão retraído, né? Mas ainda a cuidadora, a gente ainda tem muitos pontos de interrogações nela, porque a gente tem o passado dela, mas em partes, né? Ainda ficou muito ponto de interrogação aí. Tem muitos mistérios aí no meio dessa história. Será que vai responder agora no episódio 5 e 6, que vai lançar esse final de semana? Não sabemos. Né? Bom, gente, se você gosta de dorama de romance, essas coisas, se você gosta de dorama de romance, provavelmente você vai gostar desse dorama. Mas não é o foco. Não espere que ele vá te agradar. Porque, no geral, esse drama é direcionado para espectadores que gostam de fadas... Quê? Isso mesmo. Espectadores que gostam de contos de fadas animados, cinematografia artística e histórias psicológicas. Principalmente histórias psicológicas. Porque eu acho que é o foco mesmo ali, é isso. Porque todos os três, né? Os três principais ali. Tem a outra mocinha também, né? Mas principalmente os três ali, tanto o cuidador quanto o irmão e a escritora, né? A escritora. Os três são surtados. Sim. Aquela hora eu acho que até o nome dela é errado. O nome dela é Kumunyon, né? Acho que aquela hora eu acabei falando o nome do irmão do outro, né? Kumunyon. E, gente, ó, eu só falo ao diretor e ao roteirista, parabéns. Perfeito. Que projeto incrível que vocês estão fazendo. Fazia tempo que eu não assistia um dorama assim que me prendia de primeira, de cara, no primeiro episódio. E esse foi um dos que realmente tá muito bom. Sim. Tomara que não me decepcione. Né? A gente vai voltar aqui ainda depois que lançar mais episódios aí pra gente comentar mais, né? Ver, pra vocês saberem aí as nossas opiniões, das perspectivas, né? Do que tá acontecendo dentro da história, né? Mas por enquanto a gente vai ficar por aqui, né? Sendo que a gente deu spoiler, mas nem tanto, né? Não, a gente só contou o drama, os 4 episódios todos. Mas nada demais. É demais, né? Bom, obrigado, gente, por ter assistido a gente até aqui, né? Se você assistiu até aqui sem pular nenhuma parte do vídeo, parabéns, você não é uma pessoa sensível a spoiler, né? Então, você comenta aqui embaixo nos comentários se você concorda com o que a gente falou aqui
ou o que você discorda. Comenta também qual foi o seu episódio preferido aí, qual cena mais te emocionou, né? A minha cena que mais me emocionou foi a história quando foi lida a história do menino zumbi. A sua também? Também. Gente, eu chorei. Porque foi um aglomerado? Pode se lidar com um aglomerado de cenas muito emocionante ali nessa parte final, né? Porque foi tanto ele lendo a história, como contando, né, por trás, né, a história do menininho, do zumbi, e também a cena final, né, que a gente tem ainda, antes de tudo isso acontecer, dele ler a história, a mulher que tá lá, né, perambulando na chuva, coitada, porque foi enforcada pelo pai, e ele ainda vai atrás dela, né, no final, então... Sim. Fecha mesmo com chave de ouro o quarto episódio. E era uma coisa até que eu ia comentar, de que eu não tinha completado antes, né? Que esse momento da cena, ela fica muito emocionante porque o episódio ele já mostrou tudo o que o cuidador passou, né? Então, quando ele lê a história, a gente vê que, tipo assim... Parece como se fosse uma história feita pra ele, sabe? E ele mesmo cai nos prantos, e a gente cai nos prantos junto também. E fala, gente, vem pra cá pra gente se abraçar e chorar junto também, né? Mas é isso, gente, né? Vamos nos emocionar mais com os episódios que vai vir pela frente. Isso aí, que ainda tem 12 episódios pra gente se emocionar bastante. Curta, comenta qual a sua cena mais emocionante aí do dorama, se inscreve no canal pra deixar, né? Se inscreve no canal pra vocês saberem, né, quando vai chegar mais vídeo, né? E, gente, passa pra frente. Se você tem um amigo, né, fala, olha, tem o canal aqui do Isiri, vê se você gosta dele, né? Pra gente aumentar aí o nosso número de inscritos, né? E poder trazer mais produções bem feitas aqui pra vocês, ok? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, gente, e até mais. Tchau, tchau!